Fala galera, professor Rafael de Filosofia. Nessa aula então a gente vai ver um pouco sobre o liberalismo, que não vai ser tanta novidade para vocês, porque vocês já viram, né, principalmente na nossa aula do John Locke, onde eu falo que ele é o pai do liberalismo. Nessa aula a gente vai ver o Adam Smith, um filósofo escocês ali, e ele é considerado o pai do liberalismo econômico. Então olha só, com o John Locke a gente tem o surgimento do liberalismo, e com Adam Smith a gente tem o surgimento do liberalismo econômico. Tá? Então Adam Smith, ele é um filósofo que ele estudava a moral. Moral, lembrando os costumes, os costumes e os valores que norteiam a sociedade, do que é certo, o que é errado, do que é bem e o que é mal. Tá? Então o Adam Smith ele estudava moral e ele vai ser conhecido, né, como o pai do liberalismo econômico, porque ele vai fazer um livro, né, ele vai escrever um livro chamado A Riqueza das Nações, que ele vai focar mais na parte da economia. Muitos até falam que ele é o pai da economia, né, porque o cara que organiza essa nova ciência, né, a ciência econômica, tá? Que a gente vai ver isso mais para frente, com mais calma. Na ideia do Adam Smith, ele vai enxergar o homem como homo economicus. Né? Esse conceito homo economicus é você entender o homem como frio e calculista, né? Como racional e egoísta. Aquele que vai tentar sempre maximizar o seu bem-estar com menos esforço. É o cara que vai pensar que ação que vai me trazer mais bem-estar e menos esforço. É assim que ele vai entender o ser humano, esse homo economicus. Hoje em dia, a gente usa, em vez de usar o termo homo economicus, a gente usa teoria da escolha racional. E essa ideia de maximizar o bem-estar com menos esforço, a gente hoje fala de custo-benefício. Né? O homem racional que analisa o seu custo e benefício para tomar a melhor decisão. É assim que o Adam Smith via o homem. Beleza? Então, para a gente entender melhor, aqui é o nome do livro dele, né, A Riqueza das Nações, ele escreveu em 1776, onde ele vai focar na nossa característica como homo economicus, que é a característica da barganha, ou troca, escambo, né? Mas a gente pode entender como troca. Ele vai usar essa palavra aqui, esse termo, barganha. E ele fala que quando o homo economicus, né, faz barganha no mercado, você tem aí o fim da autossuficiência. Né? Você agora não precisa ser autossuficiente, produzir a sua própria casa, a sua própria roupa, buscar comida. Não, você pode fazer uma coisa só e trocar ela no mercado, certo? Você pode se especializar em uma coisa só, fazer bem ela e trocar com quem se especializou em outra, né? E beleza. E ele vai dizer também, né, que esse homem frio e calculista, racional e egoísta, ele vai agir pelo seu interesse próprio, tá? O que vai nortear a ação dele é o interesse próprio, porque ele é frio e calculista, ele quer aumentar o seu bem-estar com menos esforço. É isso que o Homo economicus do Adam Smith quer. E ele vai dizer essa frase aqui que é bem famosa. Ele fala assim, ó: não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro e do padeiro que esperamos o nosso jantar, mas da consideração que eles têm, né, eles, né, falei, faltou um S aqui. Eu falei do padeiro, açougueiro, cervejeiro, então consideração que eles têm pelos próprios interesses. Ou seja, o padeiro não acorda cedo para fazer o pão porque ele é bonzinho. Ele acorda cedo porque ele quer ganhar dinheiro, ele quer vender o pão. Né? Ele se especializa em fazer pão e ele quer trocar com você para ele ter o seu lucro, interesse próprio, certo? E para ele é interessante fazer o pão, um pão mais gostoso, de maior qualidade, para você escolher o pão dele dentre os outros pães do mercado. Né? Então, quando o padeiro, o açougueiro ou o cervejeiro visam aí pelo seu próprio bem, pelo seu interesse próprio, ele tem que produzir o melhor produto possível para que você compre o deles e não o do concorrente, certo? Então, nisso aí a gente tem uma troca onde todo mundo sai ganhando.
cada um se especializa em uma coisa. Outro ponto importante do que o Adam Smith coloca, a divisão do trabalho aumenta a produtividade, né? Ele dá o exemplo aqui de uma fábrica desculpa, ele dá o exemplo de uma produção de alfinete. Ele fala, ó, uma pessoa demora tanto tempo para fazer um alfinete completo, mas se você dividir o trabalho de produzir um alfinete, né, tal cara vai deixar ele o ferro esticadinho, o outro vai fazer aquela cabecinha dele, tal, você consegue produzir muito mais alfinete com a divisão do trabalho, né? Então, com a barganha, temos o fim da autossuficiência, a busca pelo interesse próprio faz com que quem produza o melhor produto possível para concorrer no mercado, gera especialização, cada um fica bom em fazer uma coisa, a divisão do trabalho aumenta a produtividade e aí, na troca, na barganha, todos saem ganhando. Tá? Para o Adam Smith, numa troca, todos saem ganhando. Né? Se eu compro uma água por R$2, eu te comprei, pressuponho que a água vale mais que aqueles R$2 que eu estou na mão, e o cara que vendeu a água pressupõe que a água dele vale menos do que os R$2. Por isso a gente troca e ambas as partes saem ganhando dentro desse jogo aqui. Beleza? E dentro dessas barganhas, ele vai perceber essa força aqui no mercado, né, que é a lei da oferta e da demanda. Então, só para a gente entender o que são oferta e demanda, né? Oferta é a quantidade do produto disponível no mercado e demanda é a quantidade de pessoas que querem comprar esse produto e que têm condições financeiras de comprar esse produto, certo? Então, por exemplo, se eu quiser comprar um iate, né, eu posso querer, mas eu não faço parte da demanda, porque eu não tenho condição para isso. Tá? Então, demanda é só quem quer e tem condição para. Beleza? E o que a lei da oferta e da demanda diz? Ela vai dizer que quanto maior a oferta, menor o preço. Por isso que quando tem a divisão do trabalho e consequentemente, o aumento da produtividade, o Adam Smith vai dizer que é algo positivo. Porque você vai aumentar a oferta, vai produzir mais, vai ter mais esse produto no mercado e, consequentemente, o preço vai cair. E aqui a gente tem até um exemplo interessante para dar, né, que o Adam Smith ele escreve em meio à primeira revolução industrial na Inglaterra. E foi uma revolução na indústria têxtil, certo? E se vocês forem ver filmes assim que falam sobre a Idade Média e também a Idade Moderna antes da primeira Revolução Industrial, vocês vão ver que tem uma diferença enorme nas roupas que as pessoas usam, né? Porque quando você não tinha essa quantidade de oferta para roupa, as pessoas mais pobres tinham que costurar suas próprias roupas, produzirem as suas próprias roupas. Com a oferta ocorrida pela Revolução Industrial, mais roupas estavam disponíveis no mercado e as pessoas começaram a ter condição de comprar roupa. Não era só agora nobre que tinha roupas bem feitinhas. Depois da Revolução Industrial na Inglaterra, as pessoas que não quem era muito pobre, mas as pessoas que não tinham condição passaram a ter porque o preço abaixou, tá? E houve até gente que se queixou disso, né? Tinha gente que falava, né? Nobres que se queixaram disso, que falaram, não, antes a gente conseguia distinguir o cara que era nobre e quem não era pela vestimenta. Agora não, porque surge a classe burguesa que começa a ganhar dinheiro e começa a conseguir comprar a roupa dos nobres, né? Então só um exemplo de como que o aumento da oferta diminui o preço, tá? E outra coisa que a lei da oferta e da demanda diz é que se a demanda aumenta, o preço sobe também. Então, se a oferta aumenta, o preço diminui. Se a demanda aumenta, o preço sobe. Para facilitar, vou dar um exemplo que eu costumo dar quando dou essa aula. Imagine que eu tivesse uma barraquinha de churros na escola e eu vendesse churros. E só eu vendesse churros. Ou seja, só eu estou disponibilizando churros no mercado da escola. Só eu que estou ofertando. Tá? Como só eu estou ofertando, a oferta é pequena então, e a demanda é grande, todo mundo quer churros, o preço vai subir lá em cima. Vamos supor que eu consiga produzir 30 churros. Né? Vai ter mais de 30 pessoas querendo comprar churros. Vamos supor que tenha 50. Aí
eu posso, como só eu que tenho oferta e tem muita demanda, eu posso aumentar o preço do meu churros, né, até ficar mais caro e chego num valor ali que as 30 pessoas conseguem comprar, eu consigo vender os 30 que eu produzo, beleza. Estou ganhando bastante dinheiro produzindo os meus 30 churros. Se vem outro cara e também monta a sua barraca de churros, vai ter mais oferta. E ele vai competir comigo. Consequentemente, o preço dos churros vai abaixar, certo? Eu vou ter que abaixar o preço para poder competir com ele no mercado. Não porque eu sou bonzinho, como o Adam Smith colocou, não é da benevolência do padeiro. Não porque eu sou bonzinho, é porque eu quero vender e eu quero vender mais do que o cara que abriu a nova barraquinha de churros. Beleza? Então acho que deu para entender esse lance da oferta e da demanda. E o Adam Smith, ao perceber isso, ele vai pensar, meu, que incrível, né? Como que cada um agindo pelo seu próprio interesse consegue trocar recursos assim e tem esse equilíbrio, né? Parece que tem alguma coisa controlando tudo isso, né? Como que as coisas tendem a esse equilíbrio, né, dentro do ambiente do mercado, né? E aí ele vai vir com a ideia, que é muito conhecida, que é a ideia da mão invisível. Invisível. A mão invisível do mercado, tá? Então, eu vou escrever aqui, do mercado. Porque não tem nada controlando, não tem nenhum planejamento do Estado controlando e a coisa, segundo Adam Smith, flui bem. Né? Parece que tem alguma coisa controlando. Ele vem com esse conceito. Parece que tem uma mão invisível que está controlando os agentes do mercado para que ocorra esse equilíbrio. Cada um está buscando o seu próprio interesse, mas consegue satisfazer todo mundo nesse jogo de mercado. Tá? E por isso aí a gente fala de liberalismo econômico. Liberalismo, porque você deixar o mercado livre, né? O Estado não tem que intervir no mercado, deixa que a mão invisível corrige tudo aí que está no mercado, corrige as falhas do mercado, ó, livremente. Beleza? O Adam Smith ele vai dizer que as coisas, os produtos, eles têm um preço natural, né? Que é o que a gente chama hoje na economia de valor. Né? E esse preço de mercado seria o que a gente chama de preço e valor. Tá? Preço natural, que a coisa tem um preço natural, que para o Adam Smith, tá? Há um debate na economia dentro disso, tá? Mas para o Adam Smith, o valor do produto está ligado ao esforço, ao trabalho necessário para produzi-lo. Tá? Então, se eu produzo o meu churros, o preço natural dos churros tem a ver com o trabalho que eu tenho para produzi-lo. Só que tem o preço de mercado, que às vezes ele não está em equilíbrio com o preço natural. Tá? Como naquele exemplo que eu dei, se só eu vendo churros na escola, eu posso cobrar aí o preço de mercado acima do preço natural dele. Porém, quando tem concorrência, quando tem mais pessoas vendendo churros, a tendência para o Adam Smith é que o preço de mercado entre em equilíbrio com o preço natural. Beleza? E ele vai dizer que quanto mais concorrência, mais a gente combate monopólios e cartéis. Monopólio é isso, de você ter um cara que domina tal mercado. Como esse exemplo, né? Se só eu vendo churros na escola, eu tenho um monopólio dos churros. Né? E o cartel é quando tem um grupo, tem lá um grupo que produz, aí, seguindo esse exemplo dos churros, e esse grupo entra em acordo. Eu dei o exemplo, né, de que eu estou vendendo churros e entre esse meu concorrente a gente disputa pelo preço. Quando que surge um cartel? Quando eu combino com ele, eu falo, ó, só tem a gente vendendo, vamos fechar aqui entre a gente para a gente vender nesse preço, também acima do preço natural, para nós dois sairmos ganhando. E ele fecha comigo, isso aqui é um cartel. Quanto mais concorrência, mais difícil vai ser para eu formar um cartel. Né? Porque vai ter muito mais concorrente para eu convencer, muito mais concorrente para infringir as regras que eu queira colocar em um cartel, certo? Então a solução para o Adam Smith é a concorrência. É ela que vai fazer esse equilíbrio de preço de mercado e preço natural.
Então, para fechar, para finalizar aí o pensamento do Adam Smith, a gente pode resumir dessa seguinte forma, né? Então, o Homo econômicos, ele compete e tira proveito da ganância alheia, né? Então, olha só, se um vendedor cobra caro demais, o outro vai reduzir seu preço e o primeiro, escrevi errado, e o primeiro não venderá seus produtos. O exemplo que a gente deu dos churros, né? Se o cara que concorre comigo reduzir o preço, se eu não reduzir, eu vou parar de vender, tá? E ó, se um empregador paga salários baixos, o outro vai pegar os empregados dele e sua empresa falirá. Se ele paga salário muito baixo, o outro também tem que oferecer salários. Quer dizer, se uma outra empresa oferece salários mais altos, ele também vai ter que oferecer mais alto se ele quiser ter empregados, né? Então, ó, as empresas vão à falência se não pagarem os salários de mercado e não fizerem os produtos que o mercado exige pelo preço que as pessoas se dispõem a pagar. A mão invisível do mercado impõe ordem. Esse é o pensamento do Adam Smith. Então, nesse vídeo vai ser só isso. Qualquer coisa me manda mensagem e a gente vai se falando. Valeu!